Bem, como podemos discernir os falsos mestres? É um tópico frequente em nossa caixa de entrada, sempre foi um tópico frequente em nossa caixa de entrada. E aqui está um e-mail representativo enviado por um ouvinte do podcast chamado Cricor. Olá, Pastor John, sou um grande fã e amo ouvir os episódios do podcast. Tem me ajudado a crescer de verdade em minha fé e convicções, além de me capacitar para ajudar outras pessoas em suas próprias lutas. Amém. Deixe-me parar por aqui, Cricor. Essa é uma das razões pelas quais este podcast existe. Ver que vocês estão sendo preparados para ajudar as pessoas ao longo da vida durante os momentos de necessidade. É muito encorajador ler isso. Vamos voltar à pergunta do Cricor. Minha pergunta é a seguinte: a Bíblia nos alerta muito sobre os falsos mestres. Mas como posso identificar se alguém na internet que ouço é um falso mestre? Várias pessoas são acusadas de serem falsos mestres. Pastor John, o que devo buscar? Bem, eu começaria dizendo, não abaixe muito o padrão ao ponto de você só parar de ouvir as pessoas se elas puderem ser chamadas de falsos mestres. Muitas pessoas são mestres que simplesmente estão equivocados e são nulos em muitos aspectos, mas não podem ser chamados de falsos mestres. Eleve os seus padrões. Ouça as pessoas que são verdadeiramente centradas em Deus, que exaltam Cristo e o Espírito, além de serem saturados na Bíblia. Pessoas que carregam traços de autenticidade em suas vidas. Mas já que você perguntou sobre como identificar o falso ensino e os falsos mestres, deixe-me te dar 4 maneiras bíblicas de avaliar se alguém é um falso mestre. Eu farei isso apenas porque a Bíblia concorda com você que devemos estar atentos para a realidade dos falsos mestres e ela nos dá alguns testes. Primeiro, há o teste do fruto em suas vidas. Jesus diz em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, Paulo valorizou e enfatizou bastante este princípio de santidade e justiça em sua própria vida, dando credibilidade ao seu evangelho. Eu vi isso recentemente porque estou labutando em minha jornada, estudando a primeira epístola aos Tessalonicenses. E ele simplesmente se lançou, quero dizer, ele fez um grande negócio durante 2 capítulos. Mas aqui está o que ele diz em 1 Tessalonicenses: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Surpreendente. Então, ele desenrola durante 2 capítulos. Sabeis ter sido o nosso procedimento. Portanto, nos julgue pelos frutos em nossas vidas. Agora, é claro, nem sempre é fácil ver o fruto comportamental de um mestre, principalmente o mestre na internet. Sim. É por isso que você precisa olhar atentamente, dedicar tempo e pertencer a uma igreja. Uma vida real, um ser humano de carne e sangue em uma igreja local, com um pregador de verdade, cuja vida você conhece. Portanto, seja difícil ou não, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Em segundo lugar, existe o teste das doutrinas centrais e sólidas. Por exemplo, a doutrina da encarnação, em 1 João 4, 1-3, onde João diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Em outras palavras, se alguém nega que Jesus Cristo é o Deus homem, o Deus que veio em carne, ele é um falso mestre ou um falso profeta. João não quer dizer que, se você compreender a encarnação corretamente, não há outros erros sérios que você possa cometer. Essa não é a questão. Ele estava simplesmente lidando com aquele problema específico naquela igreja. E nessa questão, confessar que Cristo veio em carne significava que você estava falando a verdade de Deus, que você entendeu corretamente. E esse era o problema naquela igreja. Paulo enfatizou a mesma importância doutrinária do teste doutrinário em 1 Timóteo 3. Ele diz que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende. Em outras palavras, precisamos comparar as doutrinas que estão sendo ensinadas com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Esse é o teste número 2. Doutrina, sã doutrina. Terceiro, existe o teste da submissão às Escrituras. Paulo disse em 1 Coríntios 14:37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Isso é surpreendente. Você deve se submeter à autoridade dos apóstolos, ou você é um falso mestre, você será ignorado. João disse assim, 1 João 4,6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Em outras palavras, os apóstolos elevaram o ensino deles ao nível de um teste verdadeiro. Se uma pessoa não submeter o seu pensamento e o seu ensino à autoridade dos apóstolos, aos mestres autorizados de Cristo que escreveram o Novo Testamento, então eles não são mestres confiáveis. Isso não significa que eles não dirão coisas verdadeiras. Todo mundo diz coisas verdadeiras de vez em quando, até o diabo. Mas isso não os torna mestres de confiança. Finalmente, existe o teste do próprio Evangelho. Paulo estava uma fera em relação a isso. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O evangelho que ele tinha em mente quando disse isso era o evangelho estabelecido na Epístola aos Gálatas. E é o evangelho da justificação somente pela fé, a parte das obras da lei. E ele resume assim no capítulo 5, versículo 2. Veja, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, isso seria como um requisito para ser justificado diante de Deus. Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Em outras palavras, se você insiste em guardar a lei como uma maneira de ser justificado diante de Deus, você tem que guardar toda a lei e você tem que guardá-la perfeitamente. Então ele termina com este alerta terrível. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Portanto, há pelo menos 4 testes bíblicos contra o ensino falso. Um deles é o teste do fruto e do comportamento. 2, o teste da sã doutrina. 3, o teste da submissão às Escrituras. 4, o teste do ensino do evangelho puro da justificação pela fé. E eu terminaria simplesmente nos alertando que a melhor maneira de nos protegermos de falsos mestres é fazer parte de uma igreja saudável, que prega a Bíblia
e ser fervorosamente saturado com a Bíblia todos os dias. Obrigado, Pastor John. Isso é claro, sério e útil. Craico, obrigado pela ótima pergunta. Se você tiver uma pergunta, pode enviá-la ou pode pesquisar em nossos arquivos ou se inscrever no podcast. Você pode fazer tudo isso em desiringgod.org/askpastorjohn. Sou seu anfitrião, Tony. Obrigado. Espero vocês aqui no próximo episódio. Obrigado por ouvirem o podcast. Nos vemos lá.